Olha, mais informações sobre a política corrida eleitoral nos preparativos para as eleições de 2022. O Podemos filiou os ministros, o ex-ministro Sérgio Moro e também o ministro Santos Cruz nessa semana que nós acompanhamos, inclusive, essa cerimônia. O partido também anunciou que Deltan Dallagnol deve se filiar em breve. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias. Mais uma vez, senador, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Como vai? Sempre às ordens, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, senador, inclusive a gente discutia nessa edição do nosso jornal que o Podemos filia pessoas que fizeram parte de um momento importante da história do Brasil, que foi a Operação Lava Jato, mas esse discurso lavajatista talvez não tenha mais tanta força em 2022. Como é que o senhor vai não só agregar esse discurso da Lava Jato, mas também outros temas que o Brasil precisa, como a própria economia, que deve ser um assunto muito discutido no ano que vem? De que forma o Podemos vai trabalhar com isso a partir de agora? A sua pergunta é importante, necessária, não é? Realmente nós não vamos ficar apenas com esse patrimônio da Lava Jato, já que Sérgio Moro se constituiu no ícone da Operação Lava Jato. Então não há necessidade de ficarmos discutindo mais combate à corrupção, porque me parece que 7 anos ou mais, né? Aliás, o ministro Moro, ex-ministro e ex-juiz, né, teve 22 anos de combate à corrupção como juiz. Então, eu creio que já há um patrimônio consolidado. Nós temos outros problemas, né? O Brasil é uma nação à espera de reformas, são reformas importantíssimas para recolocar o país no trilho do desenvolvimento, para que esse país possa crescer de forma compatível com as suas potencialidades econômicas. Nós já desperdiçamos oportunidades demais, não é? Então, é preciso ter um projeto estratégico, né? Um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o país. E é isso que está sendo elaborado. Eu já percebi a capacidade que tem o ex-ministro de escolher pessoas, especialistas em cada área, para a elaboração desse projeto, que nós chamamos de um projeto de nação, e queremos, evidentemente, buscar uma convergência em torno dele. Se não for possível uma convergência de políticos, de lideranças políticas, de partidos políticos, que seja da sociedade, que seja uma convergência espontânea dos próprios eleitores. Senador, agora a pergunta é de Amanda Klein. Senador, bom dia. Queria a sua opinião sobre esse xadrez eleitoral da terceira via. A gente tem acompanhado o fiasco das prévias do PSDB. Ontem o MDB anunciou a sua decisão de apresentar o nome de Simone Tebet. Luiz Henrique Mandetta provavelmente acabará desistindo da disputa. Uma das possibilidades do União Brasil é apoiar o nome de Sérgio Moro, e ele vem pontuando bem nas pesquisas. 8% no Data Poder, 11% na Paraná Pesquisas. Como é que o senhor vê essa formação de coalizão? Que possíveis partidos, por exemplo, poderiam apoiar Sérgio Moro, e ele vem se firmando como o principal nome da terceira via? O senhor acredita na desistência de outros candidatos para apoiá-lo? Quando se cunhou essa expressão terceira via, começou-se uma discussão entre postulantes. Eu sempre digo que existem ambições que são legítimas e outras que são descabidas, não é? Há necessidade de uma avaliação sincera sobre o potencial de cada postulante. Isso facilitaria a convergência. Então, nós respeitamos as ambições legítimas, sabemos que é muito difícil uma convergência eliminando ambições, interesses partidários localizados, mas, eu repito, se os políticos não fizerem a convergência, a população fará, utilizando o chamado voto útil, não é? É evidente que nós gostaríamos, se nós tivéssemos um modelo político compatível com as aspirações de modernidade da nossa sociedade, nós poderíamos ter todas as correntes do pensamento político nacional representadas no grande debate que se travaria para a escolha de um projeto levando uma liderança à presidência da República. Mas nós não atingimos esse estágio de amadurecimento político e de modernização do nosso modelo político. Praticamos um modelo superado. Então, nós temos que conviver com esta realidade. Isso torna a atividade política ainda mais complexa e desgastante, evidentemente, em matéria de imagem, de conceito. Nós perdemos muito com essa parafernália, não é? Então, o que eu posso dizer sintetizando?
Nós estamos abertos a alianças. Há um projeto que está sendo ainda elaborado. Primeiramente, é preciso ouvir segmentos da sociedade, ouvir lideranças da sociedade, entidades, instituições, associações, especialistas nas várias áreas para a montagem desse projeto. E depois, evidentemente, escolher aquele que tem mais potencial para verbalizá-lo, não é? E nós temos a noção clara de que quem tem mais potencial é Sérgio Moro. O Podemos tinha outra alternativa de candidatura, mas é preciso ceder à realidade, é preciso ter o pé no chão. Quem é que tem mais potencial em função, por várias razões? Vamos lá. Primeiramente, o patrimônio adquirido na magistratura. O Brasil todo acompanhou, colocou a Operação Lava Jato como sua prioridade, multidões foram para as ruas, carregaram o nome do Sérgio Moro. Portanto, ele conquistou esse patrimônio. Vem de fora da política. Isso é outra vantagem, porque os políticos estão desgastados. Então, quem chega como alienígena, chega de fora, vem limpo, né, em matéria de imagem diante da sociedade. Então, isso é fundamental. Sim. Por isso, ele está aí já com mais de 2 dígitos, né, crescendo nas pesquisas. Eu imagino que essa eleição será assim. Nós teremos os 2 polos se confrontando e a terceira via se aproximando. E não existe outro nome dessa terceira via. É Sérgio Moro, ele vai se aproximar mais e vai possivelmente derrubar um dos 2 para chegar ao segundo turno. E os eleitores farão essa convergência. Os outros postulantes vão desaparecer. As pesquisas vão mostrar isso logo, não é? O esvaziamento da intenção de votos em relação a outros postulantes. Senador Álvaro Dias, a pergunta agora de José Maria Trindade. Pois não, senador, muito bom dia. Senador, bom dia, nominando, né? Eu sei que os senhores estão conversando ali com partidos, com o governador de Minas. Quem que o senhor acha que vai marchar com o projeto dos senhores? Eu vejo ali parte do PSDB, do União Brasil. Como é que será isso? Não precisa vir o partido? Basta que alguns integrantes do partido apoiem o projeto? É claro que o partido traz com ele o tempo de rádio e televisão, que é uma cobiça em todas as campanhas eleitorais, né? Imagina-se que sem tempo de rádio e televisão, fica-se sem auditório, né? Sem plateia para a divulgação do programa de governo, da proposta, enfim. Então, isso é essencial. Mas nós priorizamos, eu particularmente, né? Não posso aqui falar em nome do candidato, mas eu particularmente priorizo o projeto, ou seja, o conceito, a imagem. Então, nós temos um projeto, ele será submetido aos partidos. Aqueles que concordarem com ele serão bem-vindos numa aliança. Você citou o governador Zema, tem um Partido Novo, há conversa, sim, com o Partido Novo, Cidadania, há conversa, sim, com o União Brasil, mas são conversas preliminares. Nós temos que ter paciência, né, porque as convenções ocorrem em julho, no final do mês de julho, então temos um bom tempo até lá. E, obviamente, os partidos também avaliam o desempenho do candidato. As pesquisas qualitativas, sobretudo, são utilizadas para uma definição de rumo, não é? Então, nós temos que ter paciência. Mas, eu repito, o que é fundamental para nós é que a aliança não comprometa o projeto, não traga poluição ou contaminação a um projeto que tem que ter clareza, limpidez e tem que ser representação de uma imagem, de um conceito que possa ser assimilado esse conceito pela opinião pública. Senador, quais devem ser as funções do general Santo Cruz e de Deltan Dallagnol no partido? E também, com quais cartas o Podemos pretende disputar, combater, brigar na disputa eleitoral contra Bolsonaro? Elas são as mesmas na disputa contra Lula? Bem, ontem o general Santos Cruz fez um discurso com muito conteúdo, um bom conteúdo, elencando os principais problemas do país, com um diagnóstico correto, e apontando os caminhos. Portanto, ele fala para o Brasil e não só para um reduto, um segmento ou uma cidade, um estado. Ele fala para o Brasil porque tem esse conteúdo, tem história, né? Foi lá pacificador no Haiti, no Congo, enfim, enfrentou a beligerância
com armas, não é? E aqui vai enfrentar beligerância política com ações e ideias. Então, ele é importante como um elemento a contribuir para o pensamento político que será expressado por essa candidatura, mas disputará a eleição, né? Então, não há ainda uma definição. Eu sinto que ele pretende disputar o Senado, né? Pode ser em Brasília, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em São Paulo, poderia ser no Rio Grande do Sul, mas lá nós já temos um candidato que é o senador Lazier Martins. Então ainda não há uma opção, mas ele quer participar ativamente e disputando a eleição. Em relação ao Deltan, também ele vai se filiar sim, não vamos aqui ficar escamoteando uma verdade, não é? Ele vai se filiar agora em dezembro e deve ser candidato a deputado federal. É a participação dele, vai trazer a sua experiência para contribuir aprimorando legislação no campo criminal, sobretudo, não só. Ele é também um pregador evangélico, tem uma inserção grande nas igrejas evangélicas, tem uma noção do que é a realidade social do país. Então, a contribuição dele não será só no campo criminal, não, será de forma ampla um projeto para o país. Senador Álvaro Dias, falando sobre a imagem de Sérgio Moro, porque tem alguns lados. Primeiro, tem gente que acha que ele não deveria ter largado a magistratura para ir para o governo de Jair Bolsonaro. E tem também os próprios bolsonaristas que consideram Sérgio Moro um traidor por sair do governo. Como é que o Podemos trabalha ou pode trabalhar essas duas questões? Olha, primeiramente, reconhecendo o equívoco de ter aceito o convite, sim, não é? As intenções eram boas, obviamente. Ele pretendia levar a sua experiência com uma ferramenta política poderosa, que é o Ministério Público, imaginou poder promover avanços na legislação, tanto é que logo de início procurou trabalhar esse plano, esse pacote, né, de combate à corrupção, à violência, e evidentemente não foi muito bem sucedido, porque o pacote foi, de certa forma, dilapidado, né, na Câmara dos Deputados, e quando chegou ao Senado, no último momento, não havia mais a possibilidade de alterações. Nós aprovamos com o compromisso de que vetos seriam colocados, e nem todos foram, não é? Mas isso é passado, mas demonstra a boa intenção dele e o objetivo que tinha ao ir para o Ministério da Justiça. Em relação a outra questão, a outra indagação, não é, sobre como vamos tratar os governos, ou os polos, né, a direita, o bolsonarismo ou o lulismo, nós vamos tratar com muito respeito, sabe? Acho que o Brasil precisa disso. Nós temos que respeitar a opinião do outro e até entender que muitas vezes o outro está certo e nós estamos errados. Isso é fundamental na democracia, né? Para eliminar essa beligerância política. Então nós temos que rejeitar o ódio, venha de onde vier. Se vier da extrema esquerda, rejeitamos. Se vier da extrema direita, rejeitamos. E a nossa proposta é de construção. Então nós temos que caminhar pelo caminho do meio com maturidade política, com equilíbrio, com bom senso, tentando mostrar ao Brasil e aos brasileiros que essa é uma nação que tem soluções, porque é privilegiada, muito rica economicamente. É preciso, com competência, saber explorar bem as riquezas e distribuí-las de forma justa para que a população possa exercitar a cidadania na sua plenitude. Amanda? Senador, muita gente se pergunta como seria um day after do governo Sérgio Moro, já que ele é hostilizado e rejeitado por grande parte da classe política da esquerda à direita, justamente porque esses parlamentares, esses políticos enxergam que Sérgio Moro criminalizou e demonizou a política, além de ter condenado vários desses políticos. Haveria governabilidade? Como seria feito no eventual governo Moro? Importante pergunta. Olha, primeiro, o Sérgio Moro não criminalizou a política, criminalizou os bandidos, os corruptos, não é? Se é bandido, se é corrupto, tem que ser criminalizado, e não a política, porque existe a boa política. A política não é só crime, não é? Existe o crime, mas nós esperamos que seja a exceção à regra, não é? Não sei se tem sido a exceção, mas nós desejamos que seja assim. Agora, em relação à governabilidade, né, que é a pergunta inteligente que você faz,
E desde que eu estou na política, não faz pouco tempo, vocês sabem disso, né? Eu nunca vi um presidente da República ter dificuldades no Congresso. A verdade é que só tiveram dificuldades quando o povo foi para as ruas. Impeachment do Collor, impeachment da Dilma. Mas, de resto, o Congresso sempre é governista. Até porque há uma prática política no Brasil que é retrógrada, no meu entendimento, em que parlamentares entendem que só podem sobreviver politicamente se estiverem à sombra do poder. Então, o fisiologismo latente, né? Entre o sol escaldante da oposição e as sombras confortáveis do poder, a maioria prefere as sombras confortáveis do poder. O que tem ocorrido, e que é deplorável, né, é que alguns presidentes preferiram comprar ao invés de convencer. É possível convencer, dá mais trabalho, evidentemente dá mais trabalho. Precisa ter credibilidade, precisa ter habilidade política, precisa ser bom comunicador, porque eu digo sempre, não é que 50% de gestão, 50% de comunicação, não é? Porque não bastam os bons projetos, é preciso ter bons projetos e ter boa comunicação com a sociedade, é preciso conquistar o apoio da sociedade primeiro e depois vai para o Congresso. O Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. Por isso que eu acredito, sim, que ao chegar ao poder, mesmo com esse desgaste em relação à parte da classe política, terá amplas condições de convencer o Congresso que o Brasil está em primeiro lugar. Senador Álvaro Dias, do Podemos, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Um abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. Bom fim de semana. Bom fim de semana.